Tiago Oliveira sempre foi considerado um aluno exemplar na Universidade Federal de São Paulo. Aos 20 anos, cursando o 3º ano de Engenharia Civil, ele era admirado por sua dedicação e inteligência. No entanto, por trás do sorriso educado e das notas excelentes, Tiago carregava um peso que poucos conseguiam perceber. Desde criança, Tiago lutava contra uma ansiedade paralisante e uma profunda sensação de vazio. Criado em uma família católica, ele frequentava a missa aos domingos com seus pais, Cláudia e Roberto, mas sua fé era mais uma questão de hábito do que de convicção. As orações pareciam vazias, e Deus, uma figura distante e indiferente. A pressão para se manter no topo da turma, somada às expectativas dos pais de que ele seguisse os passos do pai na construtora da família, só agravava sua condição emocional. Tiago se sentia preso em uma vida que não parecia ser sua, perseguindo sonhos que não lhe pertenciam. O ponto de ruptura veio durante uma aula de cálculo estrutural. A professora Márcia Santos, conhecida por seu rigor, estava explicando um conceito particularmente complexo quando Tiago sentiu o mundo desaparecer ao seu redor. Sua visão embaçou, o coração disparou e ele mal conseguia respirar. Era um ataque de pânico em plena sala de aula. Lucas Ferreira, seu melhor amigo desde o ensino médio, percebeu a situação e rapidamente o ajudou a sair da sala. No corredor, Tiago desabou em lágrimas, confessando entre soluços: "Eu não aguento mais, Lucas. Não sei o que estou fazendo da minha vida." Aquele incidente foi um divisor de águas. Tiago, relutantemente, concordou em buscar ajuda psicológica, mas a ideia de que algo estava fundamentalmente errado em sua vida não o abandonava. Foi nesse momento de crise que ele se lembrou de algo que sua avó costumava dizer: "Quando não souber para onde ir, escreva uma carta para Deus." Num misto de desespero e ceticismo, Tiago decidiu tentar. Numa noite de insônia, sentado à escrivaninha de seu quarto pequeno, no apartamento que dividia com outros estudantes, ele pegou uma folha de papel e começou a escrever: "Querido Deus, não sei se o Senhor existe de verdade ou se está me ouvindo, mas preciso de ajuda. Sinto-me perdido, vazio, como se estivesse vivendo uma vida que não é minha. Tenho medo de decepcionar meus pais, medo de falhar, medo de nunca encontrar um propósito real para minha existência. Se o Senhor está aí, por favor, me dê um sinal. Mostre-me o caminho. Ajude-me a encontrar paz e sentido nesta vida que parece tão sem graça e assustadora. Sinceramente, Tiago." Com as mãos trêmulas, Tiago dobrou a carta e a guardou em sua Bíblia empoeirada. Um presente de primeira comunhão que mal abria. Ele não sabia, mas aquele ato simples de vulnerabilidade diante do divino seria o primeiro passo em uma jornada de transformação que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitos ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Tiago começou a notar pequenas mudanças. Uma paz inesperada o envolvia em momentos de ansiedade. Coincidências estranhas começaram a acontecer, como encontrar um folheto sobre um retiro espiritual para jovens, justamente quando considerava trancar a faculdade. Intrigado e um pouco assustado com essas ocorrências, Tiago decidiu dar uma chance à fé que há tanto tempo negligenciava. Ele não sabia, mas estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta e cura emocional que o levaria a questionar tudo o que pensava saber sobre si mesmo, sobre a vida e sobre Deus. A paróquia Nossa Senhora das Graças, localizada a poucas quadras da universidade, tornou-se um refúgio inesperado para Tiago. O jovem engenheiro em formação começou a frequentar a missa diária, buscando conforto na rotina e na quietude da igreja centenária. Foi lá que Tiago conheceu o padre Antônio Rodrigues, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. O sacerdote, conhecido por sua sabedoria e abordagem progressista, coordenava um grupo de jovens universitários que se reunia semanalmente para discutir fé e ciência. A fé e a razão são como as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, disse P. Antônio, certa vez, citando São João Paulo II. Essas palavras ressoaram profundamente em Tiago, que sempre lutara para conciliar sua formação científica com as crenças religiosas de sua infância. Enquanto isso, na universidade,
A professora Márcia Santos notou a mudança no comportamento de Tiago. Preocupada com o aluno brilhante que parecia estar se distanciando dos estudos, ela o chamou para uma conversa após a aula. Tiago, você é um dos melhores alunos que já tive, mas, ultimamente, parece que sua mente está em outro lugar. Está tudo bem? Perguntou ela com genuína preocupação. Foi nesse momento que Tiago, surpreendendo a si mesmo, abriu-se sobre suas lutas internas. Para sua surpresa, Márcia ouviu atentamente e compartilhou sua própria jornada de fé e ciência. Sabe, Tiago, eu também já estive onde você está. A engenharia e a fé podem parecer mundos distantes, mas ambas buscam entender e melhorar o mundo ao nosso redor. Ela refletiu, oferecendo uma nova perspectiva para o jovem conflituoso. Em casa, os pais de Tiago, Cláudia e Roberto notaram as mudanças no filho, mas interpretaram de maneiras diferentes. Cláudia, uma católica devota, ficou feliz ao ver o filho redescobrindo a fé. Roberto, por outro lado, preocupava-se que isso pudesse distrair Tiago de seus estudos e da carreira que havia planejado para ele. Filho, é ótimo que você esteja se aproximando de Deus, mas não se esqueça de suas responsabilidades, advertiu Roberto durante um jantar de família, sua voz traindo uma mistura de preocupação e decepção. Lucas, o melhor amigo de Tiago, observava tudo com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ateu convicto, ele não entendia o súbito interesse do amigo pela religião, mas respeitava sua busca. Cara, se isso está te fazendo bem, quem sou eu para julgar? Disse Lucas, dando de ombros, mas secretamente preocupado com a mudança no amigo. O ambiente universitário brasileiro, com sua diversidade de crenças e ideologias, proporcionava um pano de fundo complexo para a jornada de Tiago. As discussões acaloradas nos corredores sobre política, religião e ciência ecoavam sua própria luta interna. À medida que Tiago navegava por esse novo território, equilibrando-se entre a fé recém-descoberta e as demandas acadêmicas, ele começou a perceber que sua busca por propósito e cura emocional seria mais desafiadora e transformadora do que jamais imaginara. As semanas que se seguiram trouxeram uma intensificação da crise espiritual e emocional de Tiago. Enquanto ele se aprofundava em sua jornada de fé, novos desafios surgiam, testando sua determinação e convicções recém-descobertas. Na universidade, Tiago enfrentava uma crescente pressão acadêmica. Um importante projeto de engenharia se aproximava, exigindo longas horas de estudo e dedicação. A professora Márcia, embora compreensiva com a jornada pessoal de Tiago, não podia abrir exceções. Tiago, entendo que você está passando por um momento de autodescoberta, mas não posso deixar que isso comprometa seu desempenho acadêmico, ela explicou, com um misto de firmeza e compaixão. Este projeto é crucial para sua formação como engenheiro. Em casa, a tensão com seu pai Roberto aumentava. Durante um almoço de domingo, a situação chegou a um ponto crítico. Filho, estou preocupado. Você está passando mais tempo na igreja do que nos livros. Como espera assumir a construtora no futuro? Questionou Roberto, sua voz carregada de frustração. Tiago, sentindo-se pressionado, respondeu com uma convicção que surpreendeu a todos à mesa. Pai, eu nem sei se quero assumir a construtora. Estou buscando o meu próprio caminho, tentando entender qual é o meu verdadeiro propósito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia, tentando amenizar a situação, interveio. Roberto, nosso filho está crescendo. Precisamos dar espaço para ele descobrir quem é. Mas o dano já estava feito. A distância entre Tiago e seu pai parecia aumentar a cada dia, criando uma tensão palpável na dinâmica familiar. Na paróquia, Tiago buscava conforto e orientação. O padre Antônio, percebendo a luta interna do jovem, sugeriu que ele participasse de um retiro espiritual de fim de semana. Tiago, às vezes precisamos nos afastar do barulho do mundo para ouvir a voz de Deus, aconselhou o sacerdote. Este retiro pode ser uma oportunidade para você encontrar algumas respostas. Entretanto, o retiro coincidiria com um período crucial de preparação para o projeto da faculdade. Tiago se viu diante de um dilema que parecia simbolizar toda a sua luta interna: fé ou carreira, espiritualidade ou responsabilidades mundanas. Seu amigo Lucas, preocupado com as escolhas de Tiago, tentou intervir.
Cara, você está jogando fora anos de trabalho duro. Essa busca espiritual não pode esperar até depois da formatura? A pergunta de Lucas atingiu Tiago como um soco no estômago. Será que ele estava sendo irresponsável? Será que sua busca por significado estava comprometendo seu futuro? Em meio a esse turbilhão, Tiago recorreu novamente à escrita de cartas para Deus, desta vez com mais frequência e intensidade. Cada carta era um desabafo, uma súplica por clareza e força. Deus, por que é tão difícil? Por que parece que tenho que escolher entre ti e meu futuro? Entre a paz que sinto na sua presença e as expectativas que todos têm de mim? Dê-me sabedoria para encontrar equilíbrio, para entender qual é o meu verdadeiro chamado. À medida que o prazo do projeto se aproximava e a data do retiro chegava, a ansiedade de Tiago atingia novos patamares. Noites insones se tornaram comuns, com o jovem dividido entre estudos frenéticos e orações desesperadas. Foi durante uma dessas noites, quando o peso de suas decisões parecia esmagador, que Tiago teve um momento de clareza. Olhando para a pilha de livros de engenharia e para a Bíblia ao lado deles, ele percebeu que talvez não precisasse escolher. Talvez, de alguma forma que ele ainda não compreendia totalmente, houvesse um caminho que integrasse todas as partes de quem ele era e quem estava se tornando. Com essa revelação, Tiago tomou uma decisão. Ele participaria do retiro, mas levaria consigo seus livros de estudo. Encontraria uma maneira de honrar tanto sua busca espiritual quanto suas responsabilidades acadêmicas. Era um pequeno passo, mas um que prometia abrir novos horizontes em sua jornada de autodescoberta e cura. Enquanto Tiago se preparava para o retiro espiritual, levando consigo tanto sua Bíblia quanto seus livros de engenharia, outras histórias se desenrolavam ao seu redor, entrelaçando-se com sua própria jornada. Na universidade, a professora Márcia enfrentava seus próprios desafios. Inspirada pela busca de Tiago por um equilíbrio entre fé e ciência, ela começou a repensar sua abordagem de ensino. Em uma reunião de departamento, ela propôs a inclusão de discussões sobre ética e responsabilidade social no currículo de engenharia. Nossos alunos precisam entender que a engenharia não existe no vácuo. Nossas criações impactam vidas e comunidades, argumentou Márcia, enfrentando resistência de alguns colegas mais tradicionais. Enquanto isso, Lucas, o melhor amigo de Tiago, passava por uma crise pessoal. Seu ceticismo estava sendo desafiado não pela fé, mas por eventos inexplicáveis em sua própria vida. Uma série de coincidências improváveis o levou a questionar sua visão puramente materialista do mundo. Tiago, você não vai acreditar no que aconteceu, Lucas confidenciou durante uma pausa entre as aulas. Lembra daquele estágio que eu queria tanto? Consegui a vaga no exato dia em que você disse que estava orando por mim. Deve ser coincidência, né? A família de Tiago também enfrentava suas próprias complexidades. Cláudia, inspirada pela jornada do filho, decidiu se envolver mais ativamente na paróquia local. Ela se juntou a um grupo de mães que oferecia apoio a famílias carentes da comunidade. Roberto, por outro lado, enfrentava uma crise na construtora. Um grande projeto estava em risco devido a complicações legais, e pela primeira vez em anos, ele se pegou considerando a possibilidade de fracasso. Esta vulnerabilidade inesperada o fez refletir sobre suas próprias escolhas de vida e as expectativas que projetava em Tiago. No grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora das Graças, uma nova dinâmica se formava. Inspirados pela história de Tiago, outros estudantes universitários começaram a compartilhar suas próprias lutas para conciliar fé e carreira acadêmica. O padre Antônio viu nisso uma oportunidade para criar uma ponte entre a igreja e a universidade. Vocês são a prova viva de que fé e razão não são inimigas, mas aliadas na busca pela verdade, ele disse ao grupo, propondo a criação de um fórum de discussão aberto a toda a comunidade universitária. Enquanto essas histórias se desenrolavam, Tiago se preparava para o retiro. Na véspera de sua partida, ele recebeu uma mensagem inesperada de um colega de turma, Paulo, que sempre parecera distante e reservado. Ei, Tiago, ouvi dizer que você está em uma jornada de fé. Sabe, eu também passei por algo parecido no ano passado. Se quiser conversar quando voltar, estou aqui. Essa mensagem surpreendeu Tiago,
fazendo-o perceber que sua busca pessoal estava tendo um impacto mais amplo do que ele imaginava. Com o coração cheio de expectativa e um pouco de apreensão, Tiago embarcou para o retiro, sabendo que ao retornar, enfrentaria não apenas seus próprios desafios, mas também um mundo de possibilidades e conexões que estavam apenas começando a se revelar. O retiro espiritual acontecia em um mosteiro nos arredores de São Paulo, um lugar sereno, cercado por uma exuberante mata atlântica. Para Tiago, os primeiros dias foram uma mistura de introspecção profunda e estudo intenso. Ele alternava entre momentos de oração e leituras de seus livros de engenharia, buscando uma harmonia que ainda parecia elusiva. Na tarde do segundo dia, durante uma caminhada meditativa pelos jardins do mosteiro, Tiago teve um encontro que mudaria o curso de sua jornada. Frei Bento, um monge idoso conhecido por sua sabedoria, aproximou-se dele com um sorriso gentil. "Jovem, vejo que você carrega muitos pesos", disse Frei Bento, apontando para a mochila de Tiago, cheia de livros. "Mas o maior peso parece estar em seu coração." Surpreendido pela percepção do monge, Tiago abriu-se completamente, compartilhando suas lutas, dúvidas e o conflito entre sua fé emergente e sua carreira em engenharia. Frei Bento ouviu atentamente e então disse: "Tiago, você já considerou que Deus pode estar chamando você não para escolher entre fé e ciência, mas para integrá-las de uma maneira única?" Essas palavras atingiram Tiago como um raio de clareza. O monge continuou: "São Francisco de Assis disse: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Sua engenharia pode ser um instrumento de Deus para transformar o mundo." Naquele momento, algo mudou dentro de Tiago. Ele começou a ver sua formação em engenharia não como um obstáculo à sua fé, mas como um meio de vivê-la plenamente. Uma visão começou a se formar em sua mente. Projetos de engenharia que poderiam beneficiar comunidades carentes, tecnologias sustentáveis inspiradas pela criação divina, uma abordagem ética e compassiva para o desenvolvimento urbano. Com lágrimas nos olhos, Tiago disse: "Frei Bento, é como se um véu tivesse sido levantado. Eu sempre vi minha fé e minha carreira como duas estradas paralelas, mas agora vejo que elas podem ser uma só." O monge sorriu e respondeu: "Lembre-se, Tiago, Deus não nos chama para sermos bem-sucedidos, mas para sermos fiéis. Sua fidelidade pode se manifestar através de sua profissão." Inspirado por essa nova perspectiva, Tiago passou o resto do retiro em um estado de criatividade e clareza que nunca havia experimentado antes. Ele preencheu páginas e páginas de seu caderno com ideias, projetos e reflexões sobre como poderia usar sua engenharia para servir a Deus e ao próximo. Na última noite do retiro, durante um momento de adoração, Tiago sentiu uma paz profunda envolvê-lo. Em silêncio, ele orou: "Senhor, eu te entrego minha vida, meus estudos, meu futuro. Use-me como um instrumento do seu amor e da sua sabedoria no mundo da engenharia." Ao retornar para São Paulo, Tiago estava transformado. Seu olhar transmitia uma nova determinação e serenidade. Ele sabia que os desafios não haviam desaparecido. O projeto da faculdade ainda o aguardava. As tensões familiares persistiam, mas agora ele os encarava com uma perspectiva completamente nova. No ônibus de volta para casa, Tiago pegou seu celular e, pela primeira vez em dias, verificou suas mensagens. Havia uma de seu pai que o surpreendeu: "Filho, sei que nem sempre nos entendemos ultimamente, mas quero que saiba que estou orgulhoso de você por seguir seu coração. Quando voltar, gostaria de conversar sobre algumas ideias que tive para projetos sociais na construtora. Talvez possamos trabalhar juntos nisso." Com um sorriso, Tiago percebeu que sua transformação já estava começando a impactar aqueles ao seu redor. Ele estava ansioso para compartilhar sua nova visão com seus pais, amigos e professores. O caminho à frente ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Tiago sentia que estava exatamente onde deveria estar, pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse. O retorno de Tiago à sua rotina foi marcado por mudanças sutis, mas significativas. Sua nova perspectiva sobre a integração entre fé e engenharia começou a se manifestar em várias áreas de sua vida.
Na universidade, Tiago abordou o projeto pendente com um entusiasmo renovado. Ele propôs à professora Márcia uma abordagem inovadora que incorporava considerações éticas e de sustentabilidade ao design estrutural. Tiago, estou impressionada, comentou Márcia, examinando sua proposta. Você não só atendeu aos requisitos técnicos, mas também considerou o impacto social do projeto. É exatamente o tipo de pensamento que queremos incentivar. A nova atitude de Tiago não passou despercebida por seus colegas. Lucas, em particular, notou a mudança no amigo. Cara, você parece diferente, observou Lucas durante um almoço no campus. Mais focado, mas também mais tranquilo. O que aconteceu naquele retiro? Tiago sorriu, compartilhando sua experiência e sua nova visão. Para sua surpresa, Lucas ouviu com genuíno interesse, fazendo perguntas thoughtful sobre como a fé poderia se alinhar com uma perspectiva científica. Em casa, a conversa prometida com seu pai se desenrolou de maneira inesperada. Roberto, inspirado pela dedicação do filho, revelou seus próprios questionamentos sobre o propósito de seu trabalho. Filho, sua jornada me fez pensar, admitiu Roberto. Talvez seja a hora de nossa empresa considerar projetos mais significativos que realmente façam a diferença na comunidade. Juntos, pai e filho começaram a esboçar ideias para iniciativas de habitação social e infraestrutura sustentável que a construtora poderia desenvolver. Era um novo terreno comum que eles nunca haviam explorado antes. Cláudia observava essa reaproximação com alegria, vendo sua família se unir de uma forma que há muito tempo não acontecia. Ela compartilhou com Tiago como seu próprio trabalho voluntário na paróquia havia ganhado um novo significado. Tiago, ver você encontrar seu caminho me inspirou a fazer mais pela nossa comunidade, disse ela, abraçando o filho. No grupo de jovens da paróquia, Tiago compartilhou sua experiência, incentivando outros a buscarem a integração entre sua fé e suas carreiras. Suas palavras ressoaram com muitos, especialmente com Paulo, o colega que havia se aproximado antes do retiro. Sua história me deu coragem, confessou Paulo. Eu sempre mantive minha fé separada dos meus estudos em medicina, mas agora vejo como posso unir os dois. O padre Antônio, observando o impacto positivo que Tiago estava tendo, o convidou para liderar um novo ministério, focado em orientação vocacional para jovens universitários. Tiago, sua jornada pode ser um farol para muitos que estão lutando para encontrar seu lugar, explicou o sacerdote. Nem tudo eram flores, no entanto. Tiago ainda enfrentava momentos de dúvida e ansiedade. O equilíbrio entre seus estudos, seu novo papel na igreja e sua vida pessoal, às vezes parecia precário. Além disso, nem todos em seu círculo entendiam ou apoiavam sua nova perspectiva. Mas a cada desafio, Tiago se voltava para a prática que havia iniciado sua jornada: escrever cartas para Deus. Essas cartas agora eram não apenas pedidos de ajuda, mas também expressões de gratidão e reflexões sobre seu caminho em evolução. À medida que o semestre avançava, Tiago se viu no limiar de uma nova fase de sua vida, ansioso para ver como sua fé, recém-integrada, e sua vocação profissional se desenvolveriam nos próximos capítulos de sua jornada. Os meses seguintes trouxeram uma série de desafios e oportunidades que testaram e fortaleceram a nova perspectiva de Tiago. Seu projeto universitário, que integrava princípios éticos e sustentáveis ao design de engenharia, não apenas recebeu a nota máxima, mas também chamou a atenção do Departamento de Engenharia Civil. A professora Márcia, entusiasmada com o trabalho de Tiago, o convidou para apresentar seu projeto em um simpósio acadêmico. Tiago, sua abordagem inovadora merece ser compartilhada. Ela pode inspirar outros estudantes e profissionais a pensarem além das normas convencionais da engenharia, explicou ela. A preparação para o simpósio foi intensa. Tiago passou noites em claro, refinando sua apresentação, buscando equilíbrio entre o rigor técnico e a visão ética que havia desenvolvido. Durante esse processo, ele descobriu uma nova paixão: comunicar ideias complexas de forma acessível e inspiradora. No dia da apresentação, Tiago enfrentou sua ansiedade com uma breve oração silenciosa, antes de subir ao palco. Sua palestra, intitulada Engenharia com Propósito,
construindo pontes entre técnica e ética, foi recebida com entusiasmo pela audiência acadêmica. Um professor visitante de uma renomada universidade dos Estados Unidos abordou Tiago após a apresentação. Jovem, seu trabalho representa exatamente o tipo de pensamento interdisciplinar que precisamos no campo da engenharia. Já considerou uma pós-graduação? Essa pergunta abriu um novo horizonte de possibilidades que Tiago nunca havia considerado antes. A ideia de continuar seus estudos, possivelmente no exterior, era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Paralelamente, o Ministério de Orientação Vocacional que Tiago havia iniciado na paróquia estava florescendo. Jovens universitários de diferentes cursos buscavam sua orientação, compartilhando suas próprias lutas para integrar fé e carreira. Durante uma dessas sessões de orientação, Tiago conheceu Maria, uma estudante de arquitetura que compartilhava sua visão de usar a profissão para o bem social. Juntos, eles começaram a desenvolver a ideia de um projeto de habitação social que combinava engenharia sustentável e design comunitário. Tiago, nunca pensei que minha fé poderia se alinhar tão perfeitamente com minha paixão profissional, compartilhou Maria, seus olhos brilhando com entusiasmo. Seu exemplo me mostrou que é possível. Em casa, a relação de Tiago com seus pais continuava a evoluir positivamente. Roberto, inspirado pela nova direção do filho, começou a implementar mudanças na construtora da família. Ele iniciou um programa de treinamento para jovens de comunidades carentes, oferecendo oportunidades de aprendizado e emprego no setor de construção. Cláudia, por sua vez, expandiu seu trabalho voluntário, criando uma rede de apoio para mães solteiras na comunidade. Ela frequentemente comentava como a jornada de Tiago havia sido um catalisador para toda a família redescobrir seu propósito. No entanto, nem tudo eram vitórias fáceis. Tiago enfrentou resistência de alguns professores mais conservadores que viam sua abordagem como idealista demais. Além disso, equilibrar seus estudos, o ministério na igreja e sua vida pessoal continuava sendo um desafio constante. Em momentos de dúvida ou cansaço, Tiago recorria à prática que havia se tornado seu alicerce: escrever cartas para Deus. Uma noite, exausto após um longo dia de estudos e orientação vocacional, ele escreveu: Querido Deus, às vezes me pergunto se estou no caminho certo, se não estou tentando abraçar o mundo com braços curtos demais. Mas então, lembro das vidas que estão sendo tocadas, das pontes que estão sendo construídas, não apenas de concreto e aço, mas entre pessoas, entre fé e razão. Ajuda-me a continuar, a não perder de vista o propósito maior por trás de cada desafio e, acima de tudo, ajuda-me a ser um instrumento do teu amor em tudo o que faço. À medida que se aproximava do final de seu curso de graduação, Tiago se viu diante de uma encruzilhada: seguir para uma pós-graduação no exterior ou mergulhar de cabeça nos projetos sociais que estava desenvolvendo no Brasil. Cada opção apresentava sua própria forma de servir e crescer. Com o coração cheio de gratidão pelo caminho percorrido e expectativa pelo que estava por vir, Tiago sabia que, independentemente de sua escolha, sua jornada de integrar fé, ciência e serviço estava apenas começando. À medida que o último semestre da graduação de Tiago se aproximava do fim, uma série de eventos começou a convergir, preparando o terreno para uma decisão crucial em sua vida. A apresentação de Tiago no simpósio acadêmico havia gerado um interesse inesperado. Ele recebeu um e-mail de uma renomada universidade nos Estados Unidos, oferecendo-lhe uma bolsa de estudos para um programa de mestrado em engenharia sustentável. A oportunidade era tentadora: estudar no exterior, aprofundar seus conhecimentos e ampliar sua rede de contatos internacionais. Ao mesmo tempo, o projeto de habitação social que Tiago e Maria haviam desenvolvido começava a ganhar tração. A Prefeitura de São Paulo demonstrou interesse em implementar o projeto em uma comunidade carente da zona leste da cidade. Era uma chance real de colocar em prática tudo o que Tiago havia aprendido e sonhado. O padre Antônio, percebendo o dilema de Tiago, o convidou para uma conversa. Tiago, você está diante de duas portas, ambas abertas pela providência divina, disse o sacerdote. Lembre-se, não há escolha errada quando se busca servir com amor.
Essas palavras ressoaram profundamente em Tiago, que se viu imerso em reflexão e oração, buscando discernimento para sua próxima etapa. Na universidade, a professora Márcia o incentivava a aceitar a bolsa de estudos. Tiago, essa é uma oportunidade única. Você pode trazer conhecimentos valiosos de volta para o Brasil, argumentou ela. Por outro lado, seus pais tinham opiniões divergentes. Roberto via o mestrado no exterior como um passo importante para o futuro profissional do filho. Cláudia, no entanto, expressava preocupação com o projeto social que ficaria para trás. Filho, você plantou sementes importantes aqui. Às vezes é preciso ficar para ver o fruto do nosso trabalho, ponderou Cláudia. Maria, sua parceira no projeto de habitação social, estava ansiosa, mas compreensiva. Tiago, seja qual for sua decisão, sei que você fará a diferença. Mas confesso que adoraria continuar trabalhando com você aqui. Ela admitiu com um sorriso tímido. Enquanto isso, o Ministério de Orientação Vocacional na paróquia continuava a crescer. Jovens de toda a cidade buscavam Tiago, inspirados por sua jornada de integração entre fé e profissão. Ele se perguntava como sua decisão impactaria essas vidas. Lucas, seu amigo de longa data, ofereceu uma perspectiva única. Tiago, lembra quando tudo isso começou? Você estava perdido, buscando um propósito. Agora, olha só quantas opções você tem para fazer a diferença. Seja qual for sua escolha, você já venceu, cara. À medida que o prazo para sua decisão se aproximava, Tiago sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que sua escolha não afetaria apenas seu futuro, mas o de muitas outras pessoas que haviam se conectado à sua visão. Uma noite, sentado em seu quarto, Tiago pegou papel e caneta. Era hora de escrever mais uma carta para Deus, talvez a mais importante até então. Com o coração aberto e a mente focada, ele começou a escrever, buscando a clareza final para o grande passo que estava prestes a dar. Na véspera do dia em que Tiago deveria dar sua resposta final, tanto para a universidade nos Estados Unidos quanto para a Prefeitura de São Paulo, ele se encontrava no altar da paróquia Nossa Senhora das Graças. O local estava vazio, iluminado apenas pela luz suave das velas. Tiago segurava em suas mãos a última carta que havia escrito para Deus, ainda lacrada. Com o coração acelerado, ele abriu o envelope e começou a ler em voz baixa. Querido Deus, cheguei a um momento decisivo em minha jornada. 2 caminhos se abrem diante de mim, ambos cheios de promessas e desafios. Por dias, tenho pesado cada opção, buscando discernir sua vontade. Percebo agora que, independentemente do caminho que eu escolha, o importante é como eu o percorro. Seja nos corredores de uma universidade estrangeira ou nas ruas de uma comunidade carente em São Paulo, meu chamado permanece o mesmo: ser um instrumento do seu amor, usando a engenharia para construir não apenas estruturas, mas pontes entre as pessoas e esperança para os que mais precisam. Sinto em meu coração que meu lugar neste momento é aqui, em meu país, em minha comunidade. O projeto de habitação social não é apenas um sonho meu e de Maria, mas a esperança de famílias inteiras por uma vida digna. Escolho ficar, Senhor. Escolho mergulhar de cabeça neste projeto, com a certeza de que o conhecimento que preciso, o Senhor proverá. E quem sabe, no futuro, outros caminhos se abrirão para expandir essa missão. Guie meus passos, ilumine meu caminho, que cada tijolo assentado, cada cálculo feito, seja uma oração viva, um testemunho do seu amor. Com gratidão e entrega, Tiago. Ao terminar de ler, Tiago sentiu uma onda de paz o envolver. Naquele momento, soube que havia tomado a decisão certa. No dia seguinte, uma série de eventos se desenrolou rapidamente. Tiago comunicou sua decisão à professora Márcia, que, embora inicialmente surpresa, expressou seu apoio e orgulho. Tiago, você está escolhendo um caminho corajoso. Conte comigo para o que precisar, ela disse, oferecendo-se para ser consultora no projeto de habitação. A notícia se espalhou rapidamente. Na reunião com a prefeitura, Tiago e Maria apresentaram sua proposta final com uma convicção que impressionou a todos. O prefeito, movido pela paixão e comprometimento da dupla, não apenas aprovou o projeto, mas também prometeu recursos adicionais e apoio institucional.
Vocês dois representam o futuro que queremos para a nossa cidade, declarou o prefeito. Um futuro onde a técnica e a compaixão andam de mãos dadas. Na paróquia, o padre Antônio organizou uma celebração especial para abençoar o início do projeto. A igreja estava lotada. Estudantes do grupo de orientação vocacional, famílias da comunidade que seria beneficiada, colegas da universidade e, para surpresa de Tiago, até mesmo alguns professores que antes eram céticos quanto à sua abordagem. Durante a celebração, Tiago foi convidado a falar. Com Maria ao seu lado, ele compartilhou sua jornada, desde a primeira carta escrita para Deus até a decisão de dedicar-se ao projeto social. Este não é o fim de uma busca, mas o início de uma missão, disse Tiago, sua voz carregada de emoção. Uma missão de construir não apenas casas, mas lares, não apenas estruturas, mas comunidades. É um sonho que se tornou realidade graças à fé, à ciência e, acima de tudo, ao amor. Enquanto Tiago falava, ele viu seus pais na primeira fileira. Roberto tinha lágrimas nos olhos, um orgulho evidente em seu rosto. Cláudia sorria radiante. Lucas, sentado ao lado deles, aplaudia entusiasticamente. Naquele momento, olhando para as faces esperançosas que o cercavam, Tiago sentiu que todas as peças de sua vida haviam finalmente se encaixado. A engenharia, a fé, o desejo de servir, tudo convergia neste projeto, neste momento. Quando a celebração terminou, Tiago saiu da igreja para encontrar um grupo de moradores da comunidade esperando por ele. Uma senhora idosa se aproximou, segurando suas mãos. "Meu filho, você está trazendo esperança para nossas vidas", ela disse, com os olhos marejados. "Que Deus abençoe suas mãos e seu coração." Aquelas palavras simples confirmaram para Tiago que ele estava exatamente onde deveria estar, pronto para começar o capítulo mais desafiador e gratificante de sua jornada até então. Nos meses que se seguiram, o projeto de habitação social liderado por Tiago e Maria começou a tomar forma na zona leste de São Paulo. O que antes era apenas um terreno baldio, agora se transformava em um canteiro de obras vibrante, cheio de promessas e esperança. Tiago, agora formado em engenharia civil, dividia seu tempo entre o gerenciamento do projeto e as aulas que começou a ministrar na universidade como professor assistente. Sua experiência prática e abordagem ética à engenharia atraíam estudantes ansiosos por fazer a diferença em suas futuras carreiras. Refletindo sobre sua jornada, Tiago percebeu quanto havia crescido desde aquela primeira carta desesperada que escrevera para Deus. Os princípios espirituais que aprendera ao longo do caminho agora permeavam cada aspecto de seu trabalho e vida pessoal. Fé e razão como aliadas, não adversárias. A importância de integrar propósito e profissão. O poder transformador do serviço aos outros. A necessidade de equilíbrio entre ambição pessoal e bem comum. A coragem de seguir um caminho único, mesmo quando desafiador. O Ministério de Orientação Vocacional na paróquia continuava a florescer, agora liderado por uma equipe de jovens profissionais inspirados pela história de Tiago. Eles organizavam workshops regulares, conectando fé, ética e diversas áreas profissionais. Roberto, o pai de Tiago, surpreendeu a todos ao anunciar que a construtora da família dedicaria uma porcentagem significativa de seus projetos futuros a iniciativas de impacto social, inspirado pelo exemplo do filho. Maria, parceira constante de Tiago no projeto, havia se tornado mais do que uma colega de trabalho. Um relacionamento mais profundo florescia entre eles, baseado em valores compartilhados e na paixão por fazer a diferença. Em uma tarde ensolarada, enquanto supervisionava o erguimento das primeiras estruturas do projeto habitacional, Tiago foi abordado por um grupo de crianças da comunidade. Elas olhavam maravilhadas para os prédios que começavam a surgir. "Tio, um dia eu quero construir casas como você", exclamou um dos meninos. Sorrindo, Tiago se abaixou para ficar no nível dos olhos da criança e disse: "Você pode fazer isso e muito mais. Lembre-se sempre, cada tijolo que colocamos é uma oração, cada cálculo é um ato de amor. Construímos não apenas com nossas mãos, mas com nossos corações." Naquele momento, observando o brilho nos olhos daquelas crianças,
Tiago sentiu uma profunda gratidão. Sua jornada de fé e propósito não apenas havia transformado sua própria vida, mas agora inspirava e impactava uma comunidade inteira. 5 anos se passaram desde o início do projeto habitacional. Tiago, agora com 30 anos, caminhava pelas ruas da comunidade transformada. As casas que ele ajudou a projetar e construir abrigavam famílias felizes. Crianças brincavam em áreas verdes planejadas e um centro comunitário pulsava com atividades. Ao seu lado, Maria segurava sua mão, seu anel de noivado brilhando sob o sol. Juntos, eles não apenas haviam construído casas, mas um lar para centenas de pessoas. Tiago sorriu pensando em sua próxima aventura, um projeto semelhante em uma comunidade ribeirinha na Amazônia. A jornada continuava, cada passo guiado pela fé e pelo propósito que havia descoberto anos atrás. Se você está lutando contra um vício, questionando sua fé ou se perguntando se Deus pode te usar, saiba que Ele pode transformar qualquer vida, qualquer ambiente de trabalho e qualquer situação. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Você tem sua própria história de transformação? Conte nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.